Nós confessamos, embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Então vamos considerar o que é a consciência. Todos nós temos uma consciência, um aspecto universal do que significa ser humano. Significa que a lei do Senhor está escrita em nossos corações. Em Romanos capítulo 2, 13 a 16, Paulo diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Até os gentios, Paulo disse, que não tinham a lei como os judeus, sabiam a diferença entre o certo e o errado. Quando as pessoas fazem o mal e justificam seu erro, declarando que não creem em Deus e na sua palavra, na sua lei, de qualquer maneira, a sua consciência ainda está presente. Eles podem ter pensamentos conflitantes, podem ter muito conflito interno, mas ainda assim a lei está escrita no coração de todos. Na palavra de Deus nós aprendemos muito sobre a consciência e o que a nossa consciência realmente é. Mas há mais uma coisa sobre a consciência humana que é de vital importância para nos lembrarmos. E não é apenas vitalmente importante, também pode ser muito assustador. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, a consciência pode ser cauterizada, queimada com um ferro para matar a sensibilidade. Nesse mundo, nessa vida, nós vemos muitas pessoas cujas consciências são, na verdade, cauterizadas. Essas pessoas se tornaram insensíveis. Os sentimentos dessas pessoas são mortos. E vemos essa realidade em ação em Romanos capítulo 1, 21 a 25. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mas quando nós pensamos na consciência, devemos lembrar que confessamos que nossas consciências também nos acusam. Pergunta 59. Que proveito há para você que agora crê nisso? Resposta: o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Pergunta 60.
Como é que você é justo diante de Deus? Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Resposta: eu o digo não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Nós também pecamos gravemente contra todos os mandamentos de Deus. Nós também nunca obedecemos esses mandamentos como deveríamos. Nós também ainda estamos inclinados a todo mal. Nenhum de nós pode alegar inocência. Nenhum de nós pode olhar para a nossa própria vida e afirmar: eu nunca ofendi a Deus por meio da minha desobediência. Até desobediência deliberada, flagrante, pecado sério contra o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta. Agora considere a sua consciência. A sua consciência acusa você de pecar gravemente contra todos os mandamentos de Deus? Porque se isso não acontecer, é um problema. E é um problema que requer sua atenção imediata. Sua consciência lhe lembra que você ainda está inclinado a todo mal? Se isso acontecer, é o dom de Deus. Por isso, nós devemos prestar muita atenção ao que nossas consciências estão nos dizendo. Mas, felizmente, não paramos por aí, considerando nossos pecados graves, nossos fracassos e nossas más inclinações. E estas são as boas novas, a mensagem do Evangelho. Em Cristo, como crentes, como seguidores, discípulos de Cristo, nós somos justos diante de Deus e herdeiros da vida eterna. Por quê? Não por mérito próprio, mas por mera graça. Deus fez algo surpreendente para nós, nos concedendo a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo, como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado e como se tivéssemos realizado toda a obediência que Cristo nos deu, se nós aceitamos esse dom pela fé. A mensagem do Evangelho é que Deus tem um dom para nós. E a única coisa necessária para que recebamos esse dom é aceitar o dom com um coração crente. Confie em Deus, confie na sua palavra. Esse é o meio que Deus usa para dar esse dom mais precioso ao seu povo. E quando abordamos a Ele em fé, quando buscamos a Ele, seu perdão, reconciliação com Ele através de Cristo, nós somos purificados. Toda a sujeira, essa bagunça repugnante da nossa vida é tirada. Nossas consciências estão despertas e nos vemos pelo que somos. E quando nossa consciência nos avisa, precisamos escutá-la, buscando o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Lembrando como o profeta disse que hoje é o dia da salvação.
Porque se sua consciência está se acusando, mas você continua nas atividades que estão levando sua consciência a chamar, você vai ver a sua consciência ficando cada vez mais quieta, até que as ações que costumavam incomodá-lo não mais pareçam incomodá-lo como antes. E a mesma coisa acontece com nossas consciências. Nossas consciências nos acusam de que pecamos gravemente. Mas em Cristo, nós, como Paulo, podemos ter uma consciência limpa. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele escreveu: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, em Cristo, nós podemos ter um coração puro. Podemos ter uma consciência boa. Podemos ter uma fé sincera. Que dom é esse? Sim, nossas consciências ainda nos acusam. Mas essa acusação não é o fim da história. Em Cristo nós somos limpos. Somos justos diante de Deus e herdeiros da vida eterna.